Olá, sejam todos muito bem-vindos à nova editoria da Brain. Esse quadro se chama Cultura, Mercado e Consumo. Eu sou Tice Weber, sócia consultora, e hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, que é a professora Débora Tazima, e nós vamos ter um bate-papo sobre pesquisa de tendências, um assunto super quente. A Débora, minha primeira convidada da nova editoria aqui da Brain, ela é professora da PUC, tem mestrado na área de comportamento do consumidor, também foi pesquisadora de tendências no Observatório do Sistema FIEP, e atualmente eu convido vocês a seguirem lá o perfil da Débora. Ela tem um perfil de curadoria de tendências que chama Masala Trends, que é super legal. Então, estou muito feliz de ter ela aqui hoje com a gente. Débora, seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, Tice. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. E ainda um tema tão legal, né? Com certeza. Eu acho que é um tema que está muito em voga, né? Tem se falado muito sobre isso. E aproveitando esse gancho, acho que assim, principalmente com a pandemia, a gente ouviu muito falar de tendências também acho que era uma palavra que a gente ouvia muito no segmento da moda, né? Ah, isso é tendência, é tendência, acho que é uma palavra muito usada. E eu queria saber de você, assim, quando a gente está falando de pesquisa de tendência, o que seria essa tendência que tanto se fala? A gente usa essa palavra com as conotações corretas? Qual que é a tua percepção? Então, Tice, eu acho que é bem importante a gente começar por esse ponto, até para a gente alinhar, né, do que a gente está falando quando está falando de tendência, porque é bem isso. O senso comum é uma palavra que é usada de tantas formas diferentes que, no fim das contas, a gente não tem muita clareza do que a gente está falando. Inclusive, eu posso começar falando que a tendência que a gente fala em moda, de tendência estética, de tecido, de cor, claro que ela é importante porque movimenta um mercado gigante, mas não é o que a gente chama de tendência de consumo. A tendência de consumo, a gente fala que é uma nova manifestação de uma necessidade humana fundamental, assim, e que ela que pode aparecer, essa manifestação, ela pode ser em um comportamento diferente, alguma atitude diferente, uma expectativa diferente do mercado. E é importante que ela esteja alicerçada em alguma necessidade básica, assim, justamente para não ser uma inovação boba, assim, né? Para realmente significar alguma coisa importante para as pessoas. Então, é muito nesse sentido de eu tenho que observar algum comportamento novo no mercado e que ele não vai estar preso em um setor só, ele vai ser transversal, ele vai passear esse comportamento, ele vai acontecer. Às vezes ele surgiu no setor de transporte, por exemplo, mas ele vai para o setor, né, pode ser de moda, pode ser de educação, então essa expectativa de como a gente trabalha e se comporta, ela vai passear por mercados diferentes. Então, eu acho que a melhor definição é essa, assim, entender que é uma mudança de um comportamento que vai acontecer no mercado. Perfeito, muito bom. Você falou sobre ser algo passageiro, né? Começar e ir embora. Como será que a gente pode entender ou identificar quais são os sinais, no que a gente tem que estar atento para identificar se isso é uma coisa passageira, algo que vai vir em determinada época, ou em determinado setor e vai embora, ou é algo mais perene que merece atenção de vários segmentos? Eu acho que, inclusive, na pergunta já tem muito da resposta. Assim, a gente fala que para um cuidado que a gente tem que ter para ser uma tendência de consumo de fato, é que ela não pode acontecer em um setor só, porque, assim, pode ser um elemento que é muito forte para um setor, mas não necessariamente é uma tendência de consumo. A gente costuma fazer uma validação de esse comportamento, esse fenômeno, ele tem que aparecer em pelo menos 3 setores diferentes. Aí a gente começa, porque assim, às vezes aparecem 2 setores, já é legal, mas pode ser uma coincidência, um comportamento que surgiu em 2 setores, a partir de 3 setores, ter algum exemplo de uma empresa que surgiu com um comportamento parecido, algum tipo de serviço que está sendo oferecido, em 3 setores diferentes, já é um jeito legal da gente ter um pouco mais de certeza
que provavelmente a gente vai ter esse comportamento ali, essa tendência acontecendo, sabe? Para não ser um modismo, né? Uma coisa que às vezes... E é um perigo, porque às vezes a gente fica tão afobado no modismo que você quer embarcar e gasta uma fortuna e às vezes você chegou tarde, porque o modismo ele aparece de repente. Quem conseguiu embarcar no começo ganhou muito dinheiro, mas também some de repente também, né? A gente não tem muita explicação para ele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é muito legal, assim, que você pontuou, porque o modismo, ele gera uma ansiedade, né? De repente, ele vem, tá todo mundo usando, todo mundo fazendo, você fala, meu Deus, eu preciso entrar nessa, e ou você perdeu o barco, ou você realmente colocou um dinheiro e não teve um retorno esperado, então... também cuidar um pouquinho com essa ansiedade de trend alert para cá, para lá, para tudo que é lado, é um pouco... gera uma ansiedade, né? Em querer participar, em querer estar dentro daquilo. Não, perfeito. E eu acho que, inclusive, você olhar para as tendências, assim, que já estão consolidadas, é importante para a gente ter uma bússola, né? Não ficar querendo olhar para tudo ao mesmo tempo, porque senão tem quase um FOMO empresarial da gente ficar ansioso, porque, ai meu Deus, mas esse segmento tá super forte, será que eu não vou entrar? E às vezes não, né? A gente tem que porque a pesquisa de tendências ela faz previsões de 2 a 5 anos, então não é uma coisa passageira, é legal a gente ter alguma coisa que é um esteio mesmo, um norte, para a gente não ficar ansioso e afobado com tudo o tempo todo. Então, eu acho que para todo mundo é importante, no fim das contas, até para reduzir um pouco a ansiedade de não estar participando de tudo, né? Perfeito. Me fala um pouquinho mais, por que você acha que é um tema relevante, um tema importante? E também eu queria saber no que a pandemia teve um papel no assunto, assim, que eu acho que parece que deu um boom, de repente está todo mundo falando sobre isso. Se teve alguma diferença em tratar, como que você vê isso? Nossa, assim, a pesquisa de tendências, muita gente às vezes acha, eu não sou da área de, sei lá, de marketing ou de criação, então eu não quero saber de pesquisa de tendências. E, na verdade, é uma informação extremamente estratégica para qualquer setor e para qualquer área, que é o que a gente estava falando. É uma informação que é transversal. Talvez ela chegue antes ou tenha intensidades diferentes para diversos setores, mas ele vai acontecer em setores diferentes ao mesmo tempo. E uma coisa que eu sempre falo é que, assim, gente, não adianta você fingir que o mundo não está mudando, porque ele está mudando. A empresa, querendo ou não, vai ter, assim, impactos e movimentos de mudança, e é muito mais fácil você seguir o flow do mercado e não ficar lutando e tentando nadar contra a corrente, para você conseguir identificar oportunidades no momento certo e se preparar para isso, porque tem, né, muitas empresas que é uma pena, que às vezes tem um produto bom, tem às vezes um posicionamento interessante, mas ficam tão obcecadas em manter isso e não se atualizam e ficam nadando contra a corrente. Então, na verdade, é uma informação que é importante para todo mundo, para todo setor, assim, sabe? Meio que não dá para ficar sem saber o que está acontecendo no mundo. Então, e aí, qual que era a outra parte da pergunta? A relação da pandemia com o tema. Você acha que entrou mais em voga, que as pessoas começaram a prestar mais atenção nisso? Começou a se fazer mais isso? Então, eu até fui olhar no Google Trends para ver se as pessoas estavam buscando, e realmente, em 2020, os termos que eu olhei foi tendências de mercado e tendências de consumo. E o pico das duas foi em 2020, assim, tendências de mercado foi em março de 2020, tipo, que teve o maior volume de buscas, e faz sentido agora olhando em retrospectiva, porque foi um momento de muita ansiedade, né, que a gente até está conversando que, assim, todo mundo ficou paralisado, porque, ainda mais começo do ano, que você estava com um planejamento lindo para o ano inteiro, assim, planejamento estratégico montado, e veio um evento externo que não tinha como controlar, a gente não tinha como prever, e aí olhar para buscar as tendências de mercado nesse momento, eu imagino que tenha sido muito uma forma de não, tem alguma coisa mais consistente que indica que meu planejamento está ok ou que eu preciso repensar em alguns pontos. Então, teve esse momento
E os outros momentos que eu vi que teve um pico de tendências de consumo foi em junho e em novembro, se eu não me engano, que também faz sentido, né? Porque eu acho que junho já foi um momento, muita gente, eu fui uma das pessoas que achei que ia demorar pouco tempo, não imaginava a magnitude, o tempo que ia demorar essa pandemia, e no meio do ano, eu acho que todo mundo aceitou que era isso e ia durar por muito tempo esse contexto que a gente está vivendo. E acho que também, né, é um jeito de as pessoas foram procurar sobre tendências de comportamento e de consumo para se sentirem mais seguras nas decisões para o próximo ano. E em novembro também, que é aquele momento que a gente já está planejando como é que vai ser o outro ano, tentando imaginar o cenário futuro. Então, deu sim eu acho que foi um tema que apareceu, né, e as pessoas entenderam a importância de usar essa informação como para ter insights, para identificar oportunidades e ver o que elas poderiam replanejar, assim. Uhum, com certeza. E como que a gente pode fazer essa pesquisa de tendência? Então, eu vou falar dos passos de uma forma resumida para quem quiser assim ter um primeiro contato, entender. Claro que tem os reports prontos, que são excelentes também, então você pode ter insights lendo já o que alguns pesquisadores de tendência já compilaram, mas quem quiser exercitar, e acho que é um exercício bom para todo mundo também, o primeiro passo é o que a gente chama de coletar sinais de futuro, né? Que às vezes fica meio abstrato o que são os sinais, porque realmente não é uma coisa que é tudo que uma dica que eu sempre dou é assim, tudo que causa algum tipo de estranhamento, ou que você fala, nossa, que interessante, que diferente, pode ser alguma coisa que pode sinalizar para uma tendência, não que seja. E esse momento não é um momento de análise, então você só está tentando coletar e buscar o máximo de coisas diferentonas possíveis, assim. Pode ser. E a dificuldade, entre aspas, é porque não tem uma regra do tipo, ó, você só vai falar de algum aspecto de comportamento muito curioso, ou você só vai coletar coisas de algum modelo de negócio diferente que surgiu. Você vai ter que coletar tudo meio que ao mesmo tempo, sabe? Pode ser desde isso que a gente está falando, meio voltado para negócio, de produto diferente, ou para alguma empresa diferente, quanto, assim, uma exposição de arte a um filme que saiu, um livro que apareceu, assim, e que tem alguma narrativa interessante, pode ser também um sinal. Então, é um momento de você coletar coisas diferentes. E uma das dificuldades que as pessoas falam, assim, é que a gente tem que sair da nossa bolha nesse momento. Então, às vezes, assim, eu gosto muito de marketing, então eu só quero ler sobre marketing. Para pesquisa de tendências não serve, você tem que ler, inclusive um exercício legal é você ir sei lá, na livraria e comprar revistas de setores que você nunca compraria na tua vida. Então, nossa, eu nunca ia comprar um livro sobre vida rural, tratores e coisa de agronomia. Vai lá e compra. E provavelmente você vai se sensibilizando e exercitando o seu olhar para coisas diferentes. Então, primeiro momento é isso, de você pode ser tanto ir a campo e observar, né, fazer o safari urbano, que você, né, já organizou, a gente já fez junto, e foi muito legal, ir a campo e observar o que tem de manifestação na rua, e de loja, de vitrine, tudo isso, mas pode ser desk research também, você pode ficar em casa e olhando em sites de notícias e vendo o que tem de interessante, fuçando em rede social, olhando Instagram das pessoas. Então, tudo isso pode inspirar a gente. Então, nesse primeiro momento, você coletou um monte de informação interessante. Num segundo momento, a gente tem que dar uma filtrada. E um jeito que eu acabo fazendo no digital, no virtual, isso de coletar os sinais, mas já me falaram tem gente que faz uma pastinha física, que também faz sentido, porque você acaba sendo mais criterioso, né? O que você vai imprimir e colocar na pastinha. Você não vai ir no digital, você vai, às vezes, abre uma pasta no Pinterest e coloca 1.200 sinais, e é difícil fazer essa filtragem. Então, assim, você coletou e organiza, assim, do seu jeito, não tem uma regra. Tem gente que organiza por
por setor, tem gente que organiza por geração. Depois você vai misturar tudo, mas é só para você tentar começar a enxergar um padrão. Depois você faz isso, vai ter que filtrar, vai ter que limpar, porque vai ter muito lixo, provavelmente. Muita coisa que na hora você achou, nossa, que fantástico, e 3 meses depois você volta e vê que não fazia muito sentido, ou era alguma inovação bobinha. Aí você tem que começar a tentar conectar os pontos, assim, sabe? Tentar enxergar os padrões, ver o que tem de similaridade entre uma coisa que às vezes parece que não tem nada a ver, mas e um elemento que apareceu lá, um modismo que aconteceu, que às vezes o modismo ele não é sozinho uma tendência, mas ele pode sinalizar para algo maior, né? Então, aqueles livros de colorir que todo mundo, né, provavelmente teve, isso foi um modismo, mas ele sinalizava para algo maior, né? Hoje em dia nem é uma tendência, uma mega tendência de bem-estar e saúde mental, de desconectar, esse tipo de coisa. Então, você tem que começar a fazer esse tipo de ligação. Depois que você começa a achar um padrão de comportamento, é legal validar, às vezes com pessoas externas, e tentar achar evidências que mostrem que às vezes, assim, você acha que encontrou uma super tendência, mas você vai validar com exemplos reais e não, às vezes nem é uma tendência, às vezes é uma coisa que não tem força o suficiente para ser uma tendência. Então tem que validar. Depois de passar pela etapa de validação, é legal. Depois, assim, é a parte divertida do negócio, porque você já tem uma certeza de que provavelmente aquilo pode ser uma tendência, e aí você pode nomear a tendência, que daí é a regra de você poder brincar, de você pensar em nomes diferentes, fazer alguns trocadilhos, que daí é a parte divertida, mas também é uma das mais difíceis, né? Porque é um exercício criativo, no fim das contas. Então, você passa por uma parte bem analítica e, no fim, tem gente que não tem gás ou tem dificuldade. Então, é legal ler poema, assim, não literatura técnica, coisas que vão inspirar a gente a escrever melhor, assim, sabe? Então, eu acho que se for para resumir é isso. Então, coleta sinais que eles são totalmente desestruturados e de fontes totalmente diversas, tenta fazer uma limpeza, um filtro, procura um padrão e, no fim, envelopa ele para dar nomes e escrever o relatório, no fim, né, de tendências. Eu acho que esse seria um passo a passo sintético deles. E eu achei muito interessante que você falou do sair da bolha por duas questões. Primeiro, a dificuldade que a gente tem hoje em dia, porque tudo nos impõe a bolha, né? Sim, e a outra, justamente pela tendência a ser algo que acontece em diversos segmentos. Então, quando a gente está numa bolha e você está só em determinada área, como ter certeza de que aquilo é um movimento de transformação, uma mudança maior, né? E hoje tudo nos leva para a bolha, o algoritmo, a nossa busca, a mídia social, esse aqui eu não gostei, eu vou lá e bloqueio. Então, na verdade, a gente tem que estar fazendo um esforço duplo, parece, né, para romper essa barreira. Não, e você sabe que no começo eu abri um Instagram de uma sala, quase que para limpar meu feed, porque eu sentia isso, que meu algoritmo estava tão treinadinho do meu perfil pessoal que ele me mostrava só o que eu queria ver, então ele nunca mostrava nada diferente, nada que me desafiasse ou que me fizesse pensar, porque é quentinho, né? Na verdade, é confortável, você só vê coisas que você acredita e que você gosta. Então, eu acho que também pode ser um exercício interessante de, às vezes, tentar pegar uma rede social pura, sem uma conta desvinculada de tudo, e tentar começar a formar um algoritmo que, pelo menos, te mostre coisas diferentes do que você veria no seu perfil pessoal, enfim. E realmente, tudo leva a gente a ficar na bolha. Então, é um exercício que parece fácil, mas não é. É difícil, porque tudo parece que conspira para isso, né? É verdade, é bastante desafiador. Sim. Débora, então, essa foi a parte 1 da nossa conversa. Hoje a gente falou sobre o que são tendências, porque é um tema tão importante. E a Débora deu algumas dicas muito legais de como que a gente pode pesquisar algumas tendências. E eu já vou deixar aqui meu convite para todo mundo que está nos assistindo para ver a parte 2 desse vídeo, que vai sair semana que vem.
em que a gente vai pontuar algumas tendências relevantes para o próximo ano e também tentar trazer um pouquinho o impacto dessas tendências para o setor imobiliário. Débora, muito obrigada pela sua participação até aqui. A gente vê o pessoal semana que vem. Eu que agradeço. Obrigada, Tiz, e até semana que vem, pessoal.